Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa nascera, Chiesa. Meus irmãos, eu e meu esposo estamos tão felizes de estarmos aqui. Durante esses 30 dias que retornamos ao Brasil, não tem como não vir para cá, né, gente? Porque, quantos anos vai fazer a fonte, pastor? 20, esse ano é 20, né? Então, estamos aqui há 20 anos. Diego um pouquinho menos, né, amor? Mas aqui eu fui consagrada pastora, aqui eu casei. E nós temos uma história aqui. Então, aqui é a nossa casa. Por isso que a gente se sente tão à vontade de estarmos aqui. E é uma alegria no nosso coração sempre estarmos aqui. Amém? Ah, meus irmãos, meu marido trouxe uma vasilha vazia ali. E ele precisa de alguém que encha de farofa e traga amanhã. Ele comeu toda a farofa da casa da Cassinha, né, Cassinha? Ele precisa de uma oferta. É que não tem farofa lá, não tem farinha de mandioca, então aqui ele está comendo farofa durante 30 dias, entendeu? Depois lá a gente corre atrás do prejuízo, põe ele para malhar, né, Soninha? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor rapidamente, amém? O pastor Eduardo já pregou metade da mensagem, então só vou complementar, amém? Pai, eu te louvo muito, Senhor. Te louvo muito nessa noite. Pelo que privilégio que é estar aqui junto com meus irmãos em unidade, te adorando, te louvando, te bendizendo. Pai, como já sentimos a tua presença, Senhor, durante o momento do louvor, durante o momento da oferta, Senhor, que privilégio estarmos aqui, Pai. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada coração que entrou nessa igreja nessa noite. A minha oração, Senhor, é que cada coração esteja aberto, não ao que eu tenho para falar, mas aquilo que o Senhor tem do céu para cada vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito se mova aqui com liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E que nós possamos, Senhor, entender aquilo que está sendo ministrado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, querido, obrigada. Deus abençoe, viu? Estéreo. Meus irmãos, Deus tem falado muito comigo, e eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Deus tem falado muito comigo a respeito de ciclos. E eu sei que Ele vai falar com você nessa noite. Porque nesses 20 anos, pastor Eduardo, Deus ele vai fechar um ciclo, Ele vai abrir outro. E esse momento é um momento muito profético para a igreja. Eu gosto quando o pastor Eduardo ele fala, a fonte de água viva não é pequena, porque a fonte de água viva nunca foi pequena. Nunca foi pequena. Porque essa igreja, ela é uma igreja de nações. Essa igreja, ela é uma igreja de propósito. Essa igreja, ela é uma igreja de chamado. Essa igreja, ela é uma igreja diferente. E isso não está limitado ao número de pessoas que cabem aqui dentro, porque o espaço ainda é pequeno. Isso tem a ver com o chamado e com o propósito de Deus para essa casa, para esse sacerdócio. E Deus, Ele ama ciclos, Ele ama estações. E os ciclos, assim como lá em Ezequiel fala de uma roda pequena dentro da roda grande, Deus tem ciclos pequenos e Deus tem ciclos grandes. O dia, ele tem 24 horas, é um ciclo. A semana tem 7 dias, é outro ciclo. O mês tem 30, 31 dias, é outro ciclo. E o ano tem 365 dias, é outro ciclo. E Deus, ele trabalha com ciclos. Por que Deus, ele criou primavera, verão, outono e inverno? Porque Ele sabe que existem estações. E as estações, elas estão presentes na nossa vida e nós precisamos entender qual é a estação que nós estamos agora. Compreender
Qual é a estação que eu estou vivendo agora para que Deus me impulsione para uma nova estação? E cada ciclo, eu anotei aqui algumas coisas porque Deus foi falando tanta coisa. E cada ciclo exige de nós uma adaptação. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas das vezes Deus ele implanta a gente dentro de um ciclo na nossa vida e nós não conseguimos compreender o ciclo que nós estamos vivendo. Deus coloca a gente dentro de um ciclo e nós ficamos assim, ai Senhor, por que isso está acontecendo na nossa vida, na minha vida? Senhor, por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser nessa hora? E nós começamos a questionar. Ao invés de entender aquele ciclo, viver aquele ciclo, aprender com aquele ciclo e fazer com que a nossa fé seja esticada naquele ciclo. Porque Deus, ele não é um Deus que coloca vinho novo num odre velho. Ele coloca vinho novo em odre novo. E por que isso? Porque o vinho novo, ele começa a fermentar dentro do odre. E se o odre for velho, ele não vai ter flexibilidade para aquele vinho novo que está chegando. Então, ele coloca vinho novo em odres novos. Então, você precisa entender qual é o ciclo que você está vivendo agora. A roupa do inverno não serve para o verão. E a roupa do verão, ela não serve para o inverno. Pega um óculos escuro, que é para você usar durante o dia, e usa de noite. Vai cair, vai tropeçar. Você precisa se adaptar ao ciclo que Deus te colocou agora. Você precisa se adaptar à estação que Deus te colocou agora. Eu e Diego passamos por muitas estações. E cada estação tem desafios diferentes. Cada estação tem desafios diferentes. E para cada desafio, Deus te dá ferramentas diferentes e armas diferentes para você poder avançar naquele ciclo. E às vezes a gente vê isso muito nos idosos, né? Não estou falando de você não, Soninha, que ela já me olhou ali. É o amor da minha vida. E a gente vê que conforme a nossa vida vai passando, por exemplo, não vou falar quanto, mas eu já tenho uma certa idade. Eu vejo que eu não sou mais a Gleice dos 20 anos. Foi um ciclo que passou. Dos 15 anos. Foi um ciclo que passou. E uma nova estação na minha vida. Porque conforme a gente vai mudando de idade, novas estações chegaram. O pastor Eduardo fez 50. Uma nova estação inaugurou na vida do pastor Eduardo. E é uma estação de tempo novo. E às vezes, conforme a nossa idade vai passando, a gente fica lembrando dos ciclos antigos e a gente fica lembrando daquilo que a gente viveu e a gente fala assim. Às vezes eu vejo meu pai falando assim, quando eu era garotão, eu carregava um saco de cimento de 50 quilos nas costas. Aí eu falo, pai, aquilo lá foi uma outra estação, foi um outro ciclo. Agora é uma nova estação. E a gente precisa entender as nossas limitações e exatamente aquilo que Deus quer de nós no ciclo que a gente está vivendo agora. Lá na Itália, eu fico assim boba, porque os idosos, eles entendem, não só os idosos, né, mas todo mundo entende as estações. Aqui no Brasil, a gente não tem muita estação, né? Isso é até bom. É sempre, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, é sempre verão, né? Lá tem o inverno. E eles entenderam que no inverno você tem que ficar em casa. Você tem que ficar no seu canto. Você tem que vestir a roupa de inverno. Você tem que se adaptar. Alguns trabalham, outros não. Trabalham só no verão para viver no inverno. E no verão eles entendem que é a hora de trabalhar, de correr atrás, é a hora de curtir. Para alguns é a hora de férias. E nós precisamos entender qual é a estação que nós estamos agora. A primeira coisa que nós precisamos entender para vencer a ansiedade e o medo, que são os maiores inimigos da nossa vida, é: em que ciclo eu estou agora? Pergunta para o seu irmão, que ciclo você está vivendo agora?
A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar, e você precisa entender qual é o tempo que você está vivendo. E se adaptar em Deus para esse tempo. José tinha essa sabedoria. Ele entendeu que durante os 7 anos de vacas gordas, ele precisava juntar. Porque chegariam 7 anos de vacas magras, onde ele ia precisar gastar aquilo que ele juntou. Eu anotei aqui, quando eu entendo o ciclo que eu estou vivendo, eu entendo que tenho que passar por ele, aprender com ele, crescer com ele e aumentar a minha fé. E você pode falar assim, caiu alguma poeira no meu olho, gente, mas vamos embora. Você pode falar assim, pastora Gleice ainda nem leu a Bíblia. A gente vai ler, calma. Mas eu gosto muito de saber o que se passa no calendário judaico. E eu vi que no dia 15 de setembro, até o dia 15 de outubro, no dia 15 de setembro foi o Ano Novo Judaico. E iniciou o primeiro mês do calendário judaico, que se chama Tishrei. Tishrei. Essa palavra Tishrei, esse primeiro mês, significa início, porque é o primeiro mês do calendário judaico. E aí agora, em outubro, começou um novo ciclo para os judeus, e esse ciclo é um novo ciclo profético. Dia 23 de setembro começou uma nova estação, primavera. Hoje é 1º de outubro, o início de um novo mês. Então, todas as coisas estão apontando para que Deus tem algo novo para nós, agora nesse mês de outubro. E quando Deus ele se movimenta, quando Deus ele aponta, quando Deus ele mostra, você precisa entender e abraçar aquilo que Deus está te mostrando. Você precisa tomar posse daquilo que Deus está falando. Outubro, outubro, outubro. E é tão profético, né, pastor? Que outubro, a Fonte Água Viva faz 20 anos. É um ciclo se fechando e o outro ciclo se abrindo. E quando Deus fecha um ciclo macro, pastor Eduardo, é porque ele vai abrir outro ciclo macro. Quando Deus fecha um ciclo micro, ele vai abrir outro ciclo micro. E às vezes nós achamos que para viver um ciclo novo a gente precisa sair do lugar, a gente precisa mudar de emprego, Deus vai inaugurar um novo ciclo, uma nova estação na sua vida, aonde você está, porque depende da sua fé, depende daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Engraçado que o mês de Tishrei é o mês da tribo de Efraim. Cada mês no calendário judaico é um mês de alguma tribo. E o mês de Tishrei é o mês da tribo de Efraim. E quem foi Efraim? O filho mais novo de José. José teve Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho e Efraim era o mais novo. E Manassés significa: Deus me fez esquecer da minha dor. E Efraim significa: Deus me fez prosperar num novo ciclo. Então, se esse mês de Tishrei, que inaugurou um mês profético, um ano profético inaugurado, é um mês de Efraim, é um mês onde Deus vai nos fazer prosperar num novo ciclo, você precisa tomar posse disso. Você precisa dizer: Senhor, eu entendo que para inaugurar esse novo ciclo, eu preciso me esquecer da minha dor. Porque para Efraim nascer, Manassés tem que ter nascido primeiro. E Manassés significa: eu me esqueci da dor. José estava falando aquilo que eu passei com os meus pais, aquilo que eu passei com os meus irmãos, aquilo que eu passei no meu passado, eu fecho agora, eu encerro agora esse ciclo, eu fecho essa porta e eu abro a porta de um novo ciclo para mim entrar. Porque agora não é mais Manassés, Manassés eu resolvi, agora é Efraim. Deus vai me fazer prosperar num novo ciclo, numa nova terra.
Porque você precisa romper coisas antigas para viver coisas novas. Quantas pessoas, irmãos, presos a coisas da infância, da adolescência, ao relacionamento antigo. Coisas antigas que você precisa romper para viver o novo. Deus está dizendo assim: eu quero fazer coisas novas. Vocês não estão vendo, eu estou fazendo nascer a luz, como diz lá em Isaías. Eis que faço coisas novas. Mas você precisa entrar dentro do novo de Deus e falar assim: Senhor, eu estou pronto para esse ciclo. Para o ser humano, irmãos, não é cômodo viver um novo ciclo. Ainda mais para quem é melancólico. Tem melancólico aqui? Por quê? Porque viver um novo ciclo, Deus está te esticando. Estava muito confortável, né, pastor Eduardo, aqui, pagando aluguel, tal, né, a mesma coisa. Aí Deus fala assim: pá, vai construir. Inaugura um novo ciclo. E novos ciclos virão. Porque, gente, o meu Deus é um Deus de coisas novas. Deus está sempre me empurrando para alguma coisa nova. Ele conhece você. Ele sabe a sua limitação, Ele sabe o seu caráter, Ele sabe até onde você pode, até onde você não pode, mas Deus sempre vai nos empurrar para coisas novas, porque é como aquele pai e aquela mãe que fala assim: vai fazer inglês, vai fazer judô, vai fazer, sai daí, larga isso, vai evoluir, vai. Esse jantar aqui de casais, glória a Deus, pastor, o encontro de casais. E vai vir mais coisas novas. E vai vir mais coisas grandes. Porque Deus não chamou a gente para alcançar só quem está aqui. É para fora das quatro paredes. São coisas novas de Deus. E é engraçado que, às vezes a gente pensa que, como o ciclo é novo, a estrutura também é nova. Mas o ciclo é novo, mas a estrutura é a mesma. Entende, pastor Eduardo? Entende, Cassinha? É um novo ciclo, mas a estrutura é a mesma, porque a estrutura é sólida. Deus, antes dele inaugurar um novo ciclo na sua vida, Ele vai estabelecer bem a sua estrutura. Estabelecer bem o seu caráter, uma estrutura incorruptível. Às vezes, quando Deus inaugura algo novo, a gente fica perdido. Porque a gente fala assim: eu estava tão acostumado com aquilo. Mas Deus está falando: não, é o novo, é o novo, é o novo, é o novo. E você não precisa ficar perdido. Sabe por quê? Porque existe uma estrutura. Existe uma estrutura. A construção é nova, mas a estrutura é a mesma. Porque a estrutura é a palavra. Porque a pedra angular é Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 14. Pode colocar aqui para mim, Gabi? Essa água de coco aqui é nova. Tinha isso na minha época, não. A Nutri adorou. Obrigada, viu, irmão? Jesus abençoe e prospere. Muitos cocos na sua vida, muito. Mateus, capítulo 14. Irmãos, eu tô a semana inteira parada nesse capítulo aqui, ó. Fiquei a semana toda parada em Mateus 14. Falando assim: Senhor, 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 Senhor. E você vai entender por quê. E eu queria ler alguns versículos com você. No versículo de número 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, se você começar a ler o capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 1, você vai entender que isso aqui que eles estavam vivendo não era um momento propício. O contexto não era propício. Em Mateus, capítulo 14, o primeiro versículo já começa a dizer que Herodes matou João Batista, entregou a sua cabeça numa bandeja para a enteada dele. E os discípulos, depois que enterraram João, foram e contaram a Jesus: Jesus, João morreu. Aquele que preparou o caminho para você, morreu. Não era um momento confortável para Jesus, não era um momento confortável para os discípulos, era um momento de tensão. A Bíblia diz que Jesus, quando ouviu que João estava morto, ele pegou o barco e foi sozinho para um lugar e ficou sozinho orando. E eu imagino que Jesus estava falando com o Pai. E Jesus estava falando: Pai, tem algo acontecendo no mundo do Espírito. Pai, aquele que preparou o caminho para mim acabou de morrer. Eu vejo uma oportunidade de um ciclo novo se abrir. Às vezes Deus está querendo inaugurar coisas novas na sua vida através de uma situação ruim que aconteceu e você não está entendendo. E Jesus teve esse feeling, Jesus entendeu que era para inaugurar um novo tempo. Saindo dali, ele foi, encontrou uma multidão, e ele ensinou para aquela multidão, e os discípulos chegaram para ele e disseram assim, no versículo de número 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, dêem vocês algo para comer. Jesus viu na morte de João Batista uma oportunidade, um ciclo se abrindo para ele treinar 12. Jesus viu na morte de João Batista um novo ciclo se abrindo e ele falou assim: eu preciso que esses 12 compreendam qual é o chamado, o propósito, o ministério. Está entendendo? Às vezes, irmão, às vezes, minha irmã, é no momento mais contrário, mais adverso da sua vida, quando você olha e fala assim: Senhor, essa circunstância não me é favorável, essa circunstância não me é propícia. O Senhor está dizendo: eu posso inaugurar algo novo dessa circunstância que não te é favorável. E quando ele virou para os discípulos, é como se Jesus estivesse empurrando eles e falando assim: não dá, dá. Não dá, dá. Não precisa sair para comprar comida. Vocês têm alguma coisa. O que o pastor Eduardo falou na hora da oferta. Olha direitinho que você tem alguma coisa aí para o próximo ciclo. Olha direitinho para dentro de você
Porque o que você precisa, Patrícia, eu já coloquei dentro de você para o próximo ciclo. Não precisa comprar comida. Deem vocês algo de comer. E nós lemos aqui esses versículos que fala, todo mundo conhece. Pedro andou sobre as águas. Mas o versículo 22 diz, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Gente, Jesus teve que insistir com os discípulos. Sabe o que acontece? Deus quer inaugurar algo novo. Mas muitas das vezes o impedimento para o algo novo é você e sou eu. Jesus estava falando, entra no barco e vai. E eles, não, Jesus, mas Jesus, mas... Jesus teve que insistir. Será que o Senhor não está insistindo algumas coisas com você? Porque às vezes você está buscando uma direção e você está buscando uma resposta, mas o Senhor está dizendo assim, eu não vou te dar uma nova direção até que você cumpra a direção antiga que eu já te dei. Sabe quando o Diego pregou aqui domingo passado, retrasado? Sobre ouvir a voz de Deus? Deus já te deu direções. E você precisa estar com o ouvido bem atento às novas direções que Ele dará para esse próximo ciclo. Para esses próximos 10 anos, pastor Eduardo. De fonte e de idade. Porque é um ciclo novo que está se abrindo. E quando Deus ele inaugura um ciclo novo, a gente quer entender tudo, pastor Eliezer. A gente quer fazer ciclo, a gente quer fazer perguntas para Deus. E a gente quer falar, Senhor, mas como é que vai ser? Como vai ser? Deus ele não dá detalhes, pastor Eduardo. Deus falou para você que os ferros iam chegar de fulano, o cimento de cicrano, vai ser assim, assado? Não. Deus não inaugurou um ciclo novo na vida de Maria. Ele falou, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela falou, mas eu vou dar a luz. Como se dará? A gente fica com Maria, como se dará? Como se dará? Como vai acontecer? Irmãos, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e aquilo que você ainda precisa completar para esse novo ciclo, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Na tua fraqueza, na tua necessidade. Deus, Ele nos impulsiona para um tempo novo. Deus, Ele nos impulsiona para um tempo novo. E engraçado que o pastor Eduardo leu também essa palavra, que fala que ela tinha que crer até que as águas chegassem, não é isso? Até que chova sobre a terra. E água na Bíblia sempre aponta para um ciclo que está fechando e para um ciclo que está abrindo. Não foi assim com o povo de Israel? Vocês vão atravessar essas águas aqui, vocês vão atravessar esse mar. Não foi assim com Josué? Vocês vão atravessar o Jordão. Não foi assim com Noé? Noé, vai vir a água, um novo ciclo vai inaugurar. Foi assim com Pedro. Pedro, depois que você andar sobre essas águas... Pedro, depois que você vir, porque muita gente fala assim, Pedro afundou. Meu irmão, mas Pedro andou. Mas Pedro andou. Ele disse, Senhor, se é o Senhor, diz para mim e eu vou. Se é o Senhor, diz para mim e eu vou. E Jesus disse, vem. E essas águas também inauguraram algo na vida de Pedro. E é muito interessante que quando Deus ele começou a apontar para um novo tempo que Ele tinha na minha vida e na vida do Diego, o Senhor enviou muitos sinais. Porque como o Diego pregou, os sinais acompanharão aqueles que creem. E eu estava num congresso de mulheres, de pastoras. E tinha uma apóstola ministrando tantas e tantas pessoas. E ela pegou na minha mão e disse assim, atravessa o oceano.
Eu falei, eu acho que ela está querendo dizer que é para mim atravessar o mar, né? Profeticamente, atravessa o mar. Ela falou assim, não, é o oceano físico, entra e atravessa. Porque todas as vezes que Deus quiser inaugurar algo, Ele vai te atravessar sobre as águas. Irmãos, a água não aponta para coisa boa nesse momento, não. Às vezes é tribulação, às vezes é luta. É Deus forjando o teu caráter para o novo tempo que Ele está estabelecendo. Depois que os discípulos passaram por aquilo, Pedro andou sobre as águas. Eles chegaram a Genezaré. E lá tinha tanta gente precisando de Jesus. A Bíblia diz nos últimos versículos que Jesus curou tanta gente em Genezaré, porque o propósito, ele sempre vai envolver pessoas. O teu propósito envolve pessoas. Se você pensa em algo como propósito, como chamado, como ministério, como profissão, seja lá o que for, e não envolve pessoas, não envolve abençoar alguém, vamos começar a rever aquilo que você está pensando. Porque o propósito sempre envolve pessoas. Irmãos, Deus quer tirar os nossos pés do chão. Porque isso daqui, ó, é bom, né? Ter o pé no chão, não é bom? É bom saber que eu estou pisando. Mas Pedro não teve isso, não. Deus quer tirar os nossos pés do chão. A Bíblia diz em Ezequiel 47 que ele mediu 1000 côvados e fez ele andar. Mediu 1000 côvados e fez ele andar. São ciclos. Mais 1000 côvados, um novo ciclo. Mais 1000 côvados, um novo ciclo. E Deus quer nos levar para um ciclo aonde os nossos pés não tocam mais o fundo da água. Irmãos, Deus quer que a gente mergulhe. Depender de Deus não é ser imprudente. Depender de Deus não é não planejar. Depender de Deus não é não se organizar. Depender de Deus é se planejar, organizar, mas entregar tudo a Ele. Saber que se Ele mudar a história toda, a viagem toda, o caminho todo, todas as coisas, está tudo certo, porque é Ele que está no controle. Organizar, planejar, não é controlar. O controle é de Deus. E para viver um novo ciclo, você vai ter que aprender a entregar o controle para Deus. O controle para Deus. Nós tivemos muitas experiências, eu e Diego, nessa caminhada. E o Senhor sempre trabalhou com a gente nos 45 do segundo tempo. Alguém? Deus trabalha assim com você, nos 45 do segundo tempo? E sempre foi assim. Estou precisando de um recurso, de uma provisão, de um milagre. 45 do segundo tempo, tu pode ter certeza que Deus vai chegar. Sabe por quê? Porque Ele quer esticar a minha e a sua fé. E quando nós estávamos na Itália, eu precisava de um documento para poder ficar lá legal, porque uma coisa que Deus tinha colocado no nosso coração: vocês não ficarão um dia ilegal. E a gente dando entrada no documento, e o documento demora a sair, aquela coisa de burocracia. Algumas pessoas, advogados, algumas pessoas que a gente conhecia falaram assim: volta para o Brasil, vai para a Inglaterra, sai do espaço Schengen, que aí você ganha mais 90 dias. Faz assim, faz assado. E o Espírito Santo dentro de nós falando assim: vocês lembram que é no 45 do segundo tempo? E Deus falou comigo assim: agora eu vou para a prorrogação e para os pênaltis. E, gente, no sábado eu iria ficar ilegal. Claro que não iria, que eu iria voltar, né? Para dar um tempo aqui. Na sexta-feira meu documento saiu. Eu falei para o Diego assim: Diego, agora ele está indo para a prorrogação e para os pênaltis. Eu podia ter voltado, mas o Espírito, a voz, sabe quando o Diego falou a voz? Tem uma voz dentro de você que é o Espírito Santo falando.
E você não pode desprezar essa voz. Tem 2 inimigos que são os inimigos do novo: o medo e a dúvida. O medo e a dúvida. Porque aqui diz que ele ficou com medo, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou. E no final diz que Jesus falou para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então o medo e a dúvida são os inimigos do novo. E para viver o novo de Deus, nós precisamos vencer o medo e a dúvida. Nós precisamos vencer o medo e a dúvida. Porque enquanto o nosso coração ainda duvida, a gente não tem a nossa confiança 100% em Deus. Enquanto o nosso coração ainda duvida, o novo não é inaugurado. O Senhor está colocando o medo e a dúvida diante de você. E Ele está te perguntando: o que você vai fazer com eles? O que você vai fazer com esse medo? O que você vai fazer com essa dúvida? Engraçado que o pastor Eduardo, ele falou que Deus está no futuro. E eu creio muito nisso, é uma palavra que queima no meu coração. Porque às vezes, irmãos, a gente está preso no nosso passado. E quando a gente está muito no passado, isso rouba o nosso presente. E quando a gente é ansioso, a gente está lá no futuro, pensando no futuro, e a gente não consegue viver o presente. Mas o meu Deus não é um Deus que improvisa. Fala isso para quem está do seu lado: Deus, Ele não improvisa. Quando Ele fala, já está tudo pronto. No terceiro dia, Deus criou os alimentos. No 6º dia, Ele criou o homem. Quando Ele criou o homem, já estava tudo pronto. O pastor Eduardo gosta de comer, então no terceiro dia eu vou criar bastante. Deus não é irresponsável, irmãos. Ele não improvisa, Ele não é irresponsável. Se Ele te mandou para esse novo tempo, tem pessoas aqui que até hoje, Deus tem falado com você sobre um ministério. E você foge desse ministério. Deus tem falado com você sobre um propósito. E você foge desse propósito. Irmãos, se a gente esperar tudo na nossa vida ser perfeito para a gente fazer alguma coisa, a gente não rompe e a gente não sai do lugar. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Eu entrei na faculdade e o dinheiro veio. Porque o primeiro passo quem dá sou eu. Os próximos é Deus quem faz. Então você precisa crer nisso, que Ele é o alfa, Ele é o início daquilo que Ele te falou, mas Ele também é o ômega, Ele é o final. E lá no futuro, Deus está lá no futuro dizendo assim: vem que eu já estou aqui. Deus já está lá no meu futuro, Deus já está lá no seu futuro dizendo: vem que eu já estou aqui para inaugurar esse novo tempo na sua vida. Então eu não tenho muito mais tempo, porque o pastor Eduardo já falou muito. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Que você olhasse para dentro de você nessa hora. E você perguntasse: Espírito Santo de Deus, qual é o novo ciclo que o Senhor tem para inaugurar na minha vida? Quais são as coisas novas que o Senhor tem para borbulhar dentro de mim? Às vezes Deus está te chamando para fazer um curso, uma faculdade, Deus está te chamando para um ministério. Deus está te chamando para intercessão, para oração. E você precisa falar: Senhor, o que tem me impedido de viver aquilo que o Senhor está me chamando? O que tem me impedido de andar sobre essas águas?
Às vezes é um trauma que você viveu. Eu tive uma experiência muito linda que eu queria compartilhar com você para encerrar. Você pode ficar de olho fechado, porque o Senhor vai te mostrar. Eu e Diego estávamos no nosso quarto e nós tínhamos chegado na Itália e nós não tínhamos ainda uma igreja, uma direção. Então nós colocamos um propósito de assistir culto, né? Assistir cultos, pregações e palavras. E teve um dia que nós estávamos assistindo uma palavra e era um pastor falando sobre medo. E ele estava falando sobre o que era o medo, como o medo nos impede de avançar para o propósito de Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e tudo o que nós já ouvimos. Foi uma pregação muito tranquila. Mas eu mal sabia como Deus estava falando comigo de uma forma tão forte através daquela palavra. E quando aquele pastor terminou de pregar, ele falou, vamos orar. E eu falei, Diego, ora. Nós em casa, no nosso culto doméstico. Irmãos, quando eu fechei os olhos para orar, Deus literalmente me transportou para uma situação na minha infância. Uma situação talvez que você olha e fala assim, meu Deus, que coisa boba, mas que tinha me causado um trauma de medo. Quando eu fechei os olhos para orar, eu me vi dentro da escola, exatamente naquele pátio, onde nós fazíamos o lanche, de frente para a cantina da escola. E eu me lembro que uma vez eu esqueci de pegar o dinheiro da merenda com meu pai. E eu não lembro se meu pai tinha esquecido a carteira em casa, alguma coisa assim. E ele disse assim, eu vou trazer e eu vou mandar o dinheiro para você. Então eu fiquei tranquila. Só que deu o horário da merenda e o meu pai não chegou. Meu pai não chegou. E Deus me transportou exatamente para aquele lugar e eu me vi ali, menina, criança, vendo todo mundo lanchar, e eu triste, que eu falei, meu Deus, não tenho dinheiro da merenda, meu pai falou que ia trazer e não chegou. E foi uma experiência tão forte, porque quando faltava um pouquinho para a merenda acabar, veio a tia da secretaria, falando assim, Gleice, seu pai trouxe o dinheiro para você poder lanchar. Eu abri um sorriso, peguei aquele dinheiro, corri para a cantina, comprei meu lanche e eu lembro que eu sentei, na época era um hambúrguer, pão e hambúrguer e um suco, sei lá, refrigerante, não lembro. E eu sentei tão feliz. E depois daquela ministração eu falei assim, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso agora? E o pai me falou assim, Gleice, é por isso que eu sempre chego nos 45 do segundo tempo. Eu não sou o teu pai que atrasa. Você achou e teve essa consciência. Eu nunca chego atrasado. O meu tempo é esse mesmo contigo. Eu estou no tempo certo, filha, e eu chego no tempo certo. É só você esperar. Não fica com medo. Não fica com medo. Eu sou o seu pai e eu tenho a provisão que você precisa. E ali Deus trouxe uma cura tão grande para a minha vida. Porque eu falei assim, meu Deus, uma coisa tão boba, mas tinha aberto um vazio e um vácuo dentro de mim. Meu pai é um pai maravilhoso. Mas aquilo ali abriu uma brecha. E eu estou falando isso para você, porque você passou por experiências em ciclos velhos, em ciclos passados, em ciclos antigos. E essas experiências foram tão negativas, foram tão tristes, foram tão traumatizantes, que você está preso nesse ciclo. E Deus está te chamando para algo muito novo. Mas você não consegue se levantar daí, desse banquinho da escola,
desse banquinho da sua casa. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa hora. E eu queria que você, que reconhece que você precisa se levantar para um novo ciclo, você ficasse de pé. Mas calma. Você que sente assim, eu não consigo. Eu estou traumatizada, eu não consigo me levantar para esse novo ciclo. Você vai ficar sentado. Que alguém vai aí orar por você e te puxar para viver esse novo ciclo. Se você quiser, você pode vir aqui na frente, ou pode só ficar de pé. Você que pode, que consegue se levantar para o novo ciclo, pode ficar de pé. E você que não consegue, começa a orar aí no seu lugar e apresentar a Deus e falar: Senhor, me ajuda porque eu preciso romper. Me ajuda porque eu preciso romper. Os intercessores da igreja podem começar a andar no meio do corredor da igreja, ministrando e orando as vidas, ministrando e orando as vidas. Ora balabashere kanda rabalabashore anda rabalabasore kanda rabalabashai. Ora babababashara balabasore kanda rabalabas. A voz de Deus está te chamando sobre as águas. Onde os meus pés Isso. podem falhar. Isso, Espírito Santo, isso, Espírito Santo, isso, Espírito Santo. Ali te encontro no mistério. Oh, rompe, Senhor, rompe, Senhor. Meio ao mar, Rompe, Senhor, rompe, Senhor. confiarei. Oh, rabacharabalabasore candarrabalabas. Ao teu nome clamarei. Oh, além das ondas. E além das ondas olharei. Tem algo novo sendo inaugurado, algo novo sendo inaugurado. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Você pode declarar isso. Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Ei! Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, Meu Deus! nunca vais falhar. Ele é fiel e nunca vai falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Leva-me. Leva-me mais fundo do que já estive. Meu Deus. Minha fé será mais firme. Meu Deus. Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha
igreja, ela é uma igreja profética. E porque ela é uma igreja profética, nós acreditamos em atos proféticos. Então eu queria que nós fizéssemos duplas. Um homem escolhesse um homem e uma mulher escolhesse uma mulher. Pastor Eduardo e Cassinha, pastora Cássia, pode subir aqui, por favor. Diego, vem cá me ajudar, meu filho. Pastor Eduardo, você vai escolher uma mulher, um homem escolhe um homem, e você vai começar, você vai virar de frente para o seu irmão, vai dar as duas mãos a ele, e você vai começar a clamar pela vida dele. Você vai começar a clamar pelo rompimento na vida do seu filho, na vida da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, quem quer que esteja com você. E você vai orar para que ele saia do velho e ele entre no novo. Saia do velho e entre no novo. E quando você terminar de orar, você vai fazer assim, ó. Olha aqui para cá. Você vai tirar o seu irmão do velho e vai puxar ele para o novo de Deus. Amém? Pode começar a clamar, pode começar a orar e peça para o Espírito Santo te usar para a vida dele nessa hora. Seja usado com autoridade. O Espírito de Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Espírito Santo, rompe o medo, rompe a ansiedade, rompe a dor, rompe nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora babababa xarabalabasore canda rabalabaxaia. Meu Deus, 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 meu Deus. Desata, desata, desata esse novo tempo, Espírito Santo. Desata esse novo ciclo, Espírito Santo. Abre esse novo tempo, Espírito de Deus. Meu Deus. Receba no seu espírito, receba no seu espírito, receba na sua mente, receba a cura que você precisa, receba a cura que você precisa. Deus te arranca desse trauma, Deus te arranca desse trauma. Ao som dos tambores, Senhor, ao som dos tambores, Senhor, ao som dos instrumentos, Senhor, ao som dos instrumentos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora rompimento sobre essas vidas, Pai. Rompimento, 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 rompimento. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. De toda limitação, de todo medo, de todo trauma, em nome de Jesus. Pastor Eduardo e pastora Cássia, nós agora como igreja tiramos vocês de um ciclo velho, desses 20 anos que estão se fechando nesse mês de outubro,
E nós puxamos vocês agora, em nome de Jesus, para o ciclo novo, para o ciclo novo, para o ciclo novo, para o ciclo novo, de autoridade, de ousadia, de romper, de unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus. Eis que faço coisas novas. Você não vê? Está nascendo a luz. Eis que faço coisas novas. 1º de outubro de 2023, o Senhor inaugura um novo tempo na sua vida. Deus fecha um ciclo velho, Deus abre um novo ciclo. Deus fecha uma estação velha e Deus abre uma nova estação. Você pode não entender hoje, mas entenderás amanhã o que o Senhor está fazendo hoje. Meu Deus. Cadê o homem? Eu preciso terminar, irmãos. Pastores dessa igreja, um novo ciclo sendo aberto sobre a vida de vocês. E as ovelhas, elas se multiplicam conforme as varas. Um novo tempo. Amém, meu pastor? Um novo tempo sobre vocês, Cassinha. Um novo tempo sobre essa igreja, sobre esse ministério. O tempo do novo do Senhor. Oh, Espírito Santo. Você como igreja pode estender suas mãos para cá? Porque quando você ora por eles e eles vivem um novo tempo, você vive também um novo tempo na sua vida. E se está inaugurando na vida deles, nessa igreja, está inaugurando na vida de vocês também. Pai, nós oramos agora pela vida do pastor Eduardo, pela vida da pastora Cássia, pela vida da pastora Sônia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo Mateus, pelo Rafael, pelo Gabriel, pelo Natan. Oh, essa geração, Senhor, nós reivindicamos, Senhor, cada uma das promessas na vida do Mateus, do Rafael, do Gabriel e do Natan. E nós declaramos que elas estão vivas, vivas, vivas. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos habita na vida deles quatro. E eles fazem parte desse novo tempo que está inaugurando, Senhor. Pai, que essa unção que está sobre esse altar flua rompendo, rompendo, rompendo. Como as cachoeiras que nós víamos há 20 anos atrás. O rio continua o mesmo, a cachoeira continua a mesma, as águas continuam as mesmas, Senhor. E nós selamos isso na vida dos teus filhos, Pai. Sobre esses 20 anos da fonte de água viva, gratidão pelo ciclo que passa. E louvores ao Senhor pelo ciclo que se inaugura, Pai. Por essa nova estação, Senhor. Pode trazer, Pai. Pode enviar os recursos das nações, os tesouros escondidos. Pode enviar para os teus filhos, Pai. E nós reivindicamos cada promessa, cada promessa, cada promessa, Pai. Em nome de Jesus. Nós como igreja os abençoamos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia.
Você que entrou aqui, ouviu essa palavra, quer entregar sua vida para Jesus. Você que está aqui, que quer voltar para Jesus, levante a sua mão. Você nem precisa vir aqui na frente. Daqui eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Faça só um sinal assim com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém aqui? Oh, aleluia. Quero chamar aqui o pastor Diego. Eles vão viajar. Diego, eu vi uma chave. Deus te deu uma chave hoje. Só que essa chave, ela virava em câmera lenta. Ela virava em câmera lenta. Você estava dentro de um fogo. E Deus falou comigo: o avivamento está em vocês. Eu falo: oh Deus, por que essa chave está virando tão lentamente? Eu não sei. Talvez ele fale aos 45 minutos do segundo tempo. Mas escute, vocês precisam transbordar o que tem dentro de vocês para fora. Gleice, minha filha, que profundidade de palavra que você trouxe aqui hoje. Que profundidade. Eu nunca iria pensar que realmente no Antigo Testamento todas as águas eram águas de dificuldade, de rompimento. E aí Jesus faz Pedro inaugurar um novo ciclo, andando por cima dessas águas que antes eram águas difíceis de rompimento. E Jesus faz ele andar por sobre elas, inaugurando um ciclo. É lógico que afundou, porque dá medo os novos ciclos. Que profundidade. Nutre. Pode continuar nutrindo fisicamente, mas prepara um grande cardápio. Esse cardápio já está dentro de ti. O mundo precisa ouvir desse cardápio. Nutre para as nações. Como tem comida aí, como tem alimento aí, nutre. Como estávamos aqui hoje de boca aberta, só se alimentando de toda a nutrição, de todo alimento, de toda a palavra que saía da tua boca. Oh meu Deus. E o que era ruim, você via com um bisturi celestial, arrancando, tirando tudo que era ruim. Oh Nutri, como tem coisa aí. Tu abre a boca, e só em abrir a boca nós somos envolvidos com a plenitude do Espírito Santo que nos envolve. E a gente passaria aqui a noite toda te ouvindo, porque tem alimento aí. Assim como Jesus disse para os discípulos: dai vós de comer a eles. O Senhor fala para ti hoje: dai vocês de comer a eles. Se prepara para um ciclo enorme, enorme, porque até agora não tinha chave, agora tem uma chave, e essa chave abre portas,
Essa chave abre caminhos. Essa chave vai fazer romper. Se prepara, que o ciclo agora é grande. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo de desarrumar as malas. Não vai dar tempo. Se prepara. Se prepara. Que a glória, a manifestação de Yahvé seja sobre a vida de vocês. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito para viver esse novo ciclo. Para viver esse novo ciclo. Sejam cheios. Sejam cheios, 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 cheios. Sejam cheios, cheios. Sejam cheios, cheios. Cheios, 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 cheios. Oh, aleluia. Continue andando sobre as águas. Continue andando sobre elas. Ainda que com medo, levanta e anda. Ainda que temendo, levanta e anda. Oh, eu estou com a mão estendida. Todas as vezes que o medo vier, a minha mão estará estendida. Pai, em nome de Jesus, ser como teu filho naquelas nações. Eu digo nações. Ser com eles naqueles lugares. Oh, meu Deus, toma essa viagem em tuas mãos. Guarda, protege, livra de todo mal. Conduz os teus filhos em triunfos. Conduz o teu filho em triunfo. E, meu Deus, eu vejo, eu me alegro aonde teus filhos colocarem a planta dos pés. Eu sempre digo e falo: a fonte de água viva está ali. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa chave faça romper o que o Senhor já colocou no coração deles. Tira, meu Pai, todo temor, todo medo, e dá vitória aos teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pai, obrigado por esses filhos amados. Conduz os teus filhos, meu Pai, em todo lugar que eles colocarem a planta dos pés. Meu Deus, grande, grande, grande foi o mover, grande foi aquilo que o Senhor me mostrou aqui. Conduz os teus filhos em triunfo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma a Kelinha também em tuas mãos. A tua filha conversou comigo pelo WhatsApp, já está viajando. Toma, guarda, livra de todo mal em nome de Jesus. Meu Pai, conduz a tua igreja, o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas aos seus lares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos. Israel de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e todos digam: dê um abraço no seu irmão, vá em paz, e que Deus te abençoe rica e abundante.